E aí, galera, como vocês estão? Então, antes de começar aqui a leitura, eu queria fazer um comentário aqui. É o seguinte: o livro, né, de Santa Teresa, ele é muito profundo. Você não vai conseguir ler ele já de cara de primeiro. Por isso que eu vou dar ele bem mastigado, o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo. Conforme que a gente vai seguindo os capítulos, os estudos, né? Eu vou fazendo outros livros paralelos para dar um background para vocês também, né? Não sei se vai ser alguns evangelhos, gnósticos, ou outros livros, isso eu não sei. Conforme vai fazendo a leitura, daí eu vejo, isso daqui acho que está falando de tal coisa, daí eu pego outro livro, puxo para cá também, para vocês irem fazendo um paralelo para o conhecimento ir surgindo o conhecimento, porque o conhecimento já está dentro de você. Esses livros assim muito profundos, você não pode ler eles como você lê um Senhor dos Anéis, por exemplo, que você lê 5, 6 capítulos, não. Você tem que ler parágrafo por parágrafo, entender, meditar. Eu mesmo, para mim entender o primeiro parágrafo, eu demorei uns 2, 3 dias. Fiquei meditando em cima. Sempre quando eu ia fazer as minhas meditações, eu ficava falando: Senhor, me ajuda a entender aquilo ali que eu não estou conseguindo. Então, quando você vai, né, você vai desbloqueando o conhecimento. Não é um conhecimento que vem assim de uma vez, você vai desbloqueando, porque o conhecimento já está dentro de você. Então, você vai meio que desbloqueando aquilo ali. É assim que você vai. Então, por isso que é demorado o entendimento. Mas quando o entendimento vem, ele fixa, que você nunca mais esquece. Sua mente expande. Esse é o segredo. Então, como vocês estão começando agora, eu não vou exigir de vocês fazerem isso, né? Que vocês não têm conhecimento nenhum. Estou começando agora. Então, no começo eu vou dando bem mastigado, conforme que vai indo o curso. Eu vou ensinando umas práticas de meditações, umas aulas paralelas a esse curso aqui. Vocês já vão pegando o jeito. Quando menos esperar, vocês já estão conseguindo ler, entender no livro por si só, porque o conhecimento já está dentro de você. Você não precisa de um guru, você não precisa de um pastor, de um padre, de ninguém. Nem de mim vocês precisam, né? Aqui só estou dando um pontapé inicial, certo? Então, antes de começar a leitura, eu deixar isso bem explicado. Então, vamos para a leitura aí. Depois eu volto aqui. Falou, para dar uma explicação. Falou. Estando eu hoje suplicando ao nosso Senhor que falasse por mim, porque eu não atinava com coisa que dissesse, nem como começar a cumprir a obediência. Ofereceu-se-me o que agora direi para começar com algum fundamento. É considerar a nossa alma como um castelo todo ele, de um diamante, ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Que se bem o considerarmos, irmãs, não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele disse ter suas delícias? Pois não é isso que vos parece que será o aposento de um rei tão poderoso, tão sábio, tão justo, tão cheio de todos os bens de se deleita? Não encontro eu outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma, é a sua grande capacidade. Na verdade, os nossos entendimentos, por agudos que sejam, mal podem chegar a compreendê-la, assim como não podem chegar a considerar a Deus, pois ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Pois, se isso assim é, como é, não há razão para que nós cansarmos querer compreender a formosura deste castelo, porque ainda que haja diferença dele a Deus como Criador à criatura, pois é criatura, basta dizer a sua majestade que a alma é feita à sua imagem, para que possamos entender a grande dignidade da formosura da alma. Fala que a nossa alma é o nosso castelo. Ela fala que a nossa alma é o nosso castelo. E ela chama a nossa alma, né, esse castelo, ela fala que é igual, que é parecido igual a um diamante, ou um cristal muito limpo, tipo um espelho. Por que ela fala isso? E também ela fala que a nossa alma, o nosso castelo, ele tem vários cômodos, né? Como um castelo com vários cômodos. Igual o pleroma, igual o céu. Por que ela fala isso daí? Porque ela fala que o nosso castelo, a nossa alma, é um reflexo do céu. E ela está usando essa analogia, que é uma sabedoria muito antiga, lá do Egito isso daí. Não é uma coisa que ela inventou agora. É uma sabedoria muito antiga. Jesus Cristo também falava isso. Só que ele não falava com essas palavras, né? Como lá no Pai Nosso, o que ele falava? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? A terra aqui não é o planeta Terra. Muita gente se equivoca, né? Pensando que ele está falando do planeta Terra. Não. A terra é o nosso corpo, porque na Bíblia fala que nós somos feitos da terra.
Então, que seja feita a vontade do céu, lá de cima, e aqui na terra, no nosso corpo, porque o nosso corpo é um espelho de cima. Então, se a vontade é feita lá, também é feita aqui. Se a vontade é feita aqui, também é feita lá. Porque existe esse conhecimento que é um axioma, né? Que é uma verdade absoluta, que é tudo que está em cima é como está embaixo. O macrocosmo é igual ao microcosmo. Então, a nossa alma nada mais é que uma miniatura do céu, uma miniatura do pleroma. Imagine a nossa alma como aquelas bonequinhas russas, né, cheia de compartimento. Nós, né, para quem ainda não tem o conhecimento, para quem ainda não mergulhou a fundo na própria alma, a gente só está na primeira bonequinha linda ali, né, que a Madre Teresa chama de parasita também, como eu chamo de parasita, né? Então a gente tem que fazer o que? A gente tem que ir descascando essa cebola, né? A gente tem que ir tirando as bonequinhas, porque lá no fundo a última bonequinha, a menorzinha de todas, é onde está Cristo. Cristo está ali. Então, a gente fazer esse mergulho interior, né, através de meditações, através, né, de leituras, né, porque não é uma coisa fácil. A gente tem que conhecer a si mesmo, porque o Platão já dizia lá nos livros deles, né, lá no Santuário de Delfos, que tinha uma frase assim, ó, conheça-te a ti mesmo, que você conhecerá os deuses e o universo. Nada mais é que isso, quer dizer, conheça a sua alma, né? Conheça o pleroma, conheça o céu, né, que está dentro de você. Assim você conhecendo o céu que está dentro de você, você vai conhecer os deuses e o universo. Esse é o conhecimento. Esse é o verdadeiro conhecimento, conhecer a si mesmo. Não é conhecer a si mesmo que o pessoal acha que é conhecer a mim mesmo, é que eu sou corintiano, que eu trabalho. Não, não é isso daí. É conhecer a sua alma, o seu interior. Conhecer o Cristo dentro de você. E essa não é uma jornada fácil, vamos dizer assim, leva tempo, né? Então eu vou explicando aqui passo a passo aqui, né? Claro que eu não vou pegar parágrafo por parágrafo. Tem, por exemplo, o parágrafo 2 e 3 e o 4 não é tão relevante assim. Depois lá no quinto que ela começa a adentrar mesmo nesse castelo, né? Nessa boneca russa, vamos dizer assim, né? Dentro do céu, ela começa a entrar no céu. Você não precisa morrer para ver Deus, que nem já dizia Criolo, né? Você pode ver Deus estando aqui vivo, ver Cristo estando aqui vivo, né? Mas daqui é mais para frente isso daqui, né? Ela vai falar sobre isso ainda, mas calma aí, vamos por parte aqui, beleza? Então, na segunda parte desse parágrafo aqui, ela vai chamar o nosso Cristo de rei. Ela fala dos aposentos ali do rei. Então, vocês também têm que ler o texto, né? Entender, porque eu estou dando uma explicação, mas não adianta nada só explicar aqui, vocês só vêm através da minha explicação e não ler, porque daí não vai adiantar nada. Mesma coisa vocês querem matar a fome só lendo o cardápio, né? Vocês têm que comer também, né? Então, aqui ela chama o Cristo de rei. E o que ela fala assim? Ela fala assim que o Cristo é tão perfeito, né? Perfeito que ela fala o quê? Porque o ser humano ele é um ser humano, é um ser limitado. Então, pelo intelecto só, a gente não ia conseguir abarcar Deus, porque tem esses agnósticos, né? não gnósticos, agnósticos que falam, Deus é um cara tão gigantesco, né? Tão grande, que nós não temos capacidade de entender Deus. Até certo ponto eles estão falando a verdade, porque a gente não vai entender Deus pelo intelecto. Isso é uma loucura também. Mas só que ele é tão perfeito, o que ele fez? Ele se colocou dentro da gente, dentro da alma, ele colocou o pleroma dentro da nossa alma. Para quê? Como a gente não tem capacidade pelo intelecto de conhecer Deus, nós temos capacidade de conhecer Deus aprofundando dentro da nossa alma. Porque dentro da nossa alma nós vamos adentrar no pleroma, adentrar no céu, adentrando nesses aposentos, né, nessas bonequinhas russas, nesses aposentos do castelo, nós vamos conhecendo Deus através do nosso mergulho interior. Então ele fez isso, ele falou assim, como o ser humano pelo intelecto de fora ele não vai conseguir, mas mergulhando dentro dele ele consegue. Claro que como o céu ele é infinito, vamos dizer assim, o pleroma ele é infinito. Tem muitas moradas, porque Jesus já disse, tem muitas moradas. Nós não vamos conhecer todas essas moradas, nós não vamos conhecer todas as nossas almas. As nossas almas não, todos os compartimentos da nossa alma. Mas nós temos que conhecer o principal, que é Cristo, que está aqui dentro. Que a Teresa falava que ele está na sétima morada, quer dizer, está ali na sétima região ali. Nós não precisamos conhecer o resto deixa para outra encarnação ou deixa para outro momento, né?
quando nós morrermos, aí a gente pode até conhecer, porque Jesus falava que existe mistério, que a gente não conhece os mistérios aqui da terra, imagina os lá do céu, quer dizer, imagina o restante, que é muita coisa. Então ela diz isso, né? Que Deus, como Deus fez a gente limitado, então ele propôs a fazer esse reflexo da alma dentro de nós. E para nós conseguirmos conhecer, né, os deuses e o universo, né, a gente tem que conhecer nós mesmos, adentrar nós mesmos e pegar esse conhecimento, certo? O que eu queria falar aqui é ficar só nesse primeiro parágrafo aqui para vocês entenderem que ela está falando, né, a Teresa, não é que ela tirou da cabeça dela nada. É um conhecimento muito antigo. Só que ela não podia dizer isso abertamente, porque ela ia para a fogueira. Então, se vocês repararem, quando vocês estiverem fazendo a leitura, o que ela faz? Ela morde e assopra. Ela joga a verdade, depois ela começa a elogiar a igreja, a Santa Igreja Católica. Por quê? Porque se ela chegasse a falar a verdade só, os padres iam falar, essa mulher está falando umas coisas esquisitas aqui. Não é coisa da doutrina aqui da igreja. Tanto que mais para frente ela vai chamar o próprio Cristo de sol. Ela vai falar, esse é o nosso sol. E se você reparar bem nas religiões antigas lá do Egito, eles veneravam o sol. Só que o pessoal fala, aquilo ali é paganismo. Não é. A Teresa, que é uma santa católica, está dizendo a mesma coisa. Ela não está dizendo aqui agora, que eu não li essa parte ainda, mas nos próximos ali parágrafos, nos próximos capítulos, ela vai chamar o próprio Cristo de sol. Ele é o nosso sol. Só que os caras lá, os padres da igreja lá da época da Inquisição, eles não se ligavam muito nisso, né? Porque eles não tinham o verdadeiro conhecimento. Porque tem muito padre aí que está dormindo, muito pastor que está dormindo, ou se finge, né, de zumbi, para enganar o povo. Mas eu acredito que não, eu acredito que estejam dormindo mesmo. Eu acredito que as verdadeiras serpentes aí, né, estão lá no Vaticano, né? Eles que doutrinam o restante do gado, né? Porque as pessoas também têm um arrepio quando fala de esoterismo. Fala, esoterismo é bruxaria, coisa do capeta. Não, esoterismo é só uma palavra que significa oculto, né? Por exemplo, a Madre Teresa aqui, ela estava praticando esoterismo. Por quê? Porque esse livro que ela escreveu era um grupo fechado só para as 12 irmãs que moravam com ela no convento. Não era para as pessoas de fora, só para essas 12 irmãs. Então aqui ela estava praticando esoterismo, que é uma ideia fechada entre poucas pessoas. Você na sua vida você também pratica o esoterismo sem saber. Por quê? Você tem conversas entre seus amigos que você não fala para sua família, que você não fala para os seus amigos do trabalho e vice-versa. É um grupo fechado que a conversa fica ali entre vocês. Isso é um esoterismo. Cristo praticava esoterismo com os discípulos dele, com os apóstolos. Eles falavam coisas ali que não saía do círculo deles. Tanto que tem uma passagem na Bíblia aí que algum apóstolo fala para ele, né, ô mestre, por que você fala em parábolas? Ele fala, eu falo em parábolas porque tem pessoas aí, né, que não podem, né, entender, que não devem, né, entender o que eu estou falando, né? Ele fala mais ou menos isso daí, por isso que ele falava em palavras. Por quê? Porque naquela parábola do semeador, ele fala, se eu jogar semente no chão ainda que não está fértil, a árvore ela não vai brotar. Então eu tenho que jogar semente no quem está querendo, quem está na busca pela sabedoria, certo? Por isso que ele falava em parábolas, né? Não adianta ficar jogando pérolas aos porcos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse é só o primeiro parágrafo para vocês entenderem do que se trata, né? Esse primeiro conhecimento aí, né? Que o primeiro parágrafo meio que resume toda a sabedoria antiga, que ela fala, né? Tudo que é em cima, é embaixo, né? Que a sua alma é o pleroma, é o céu, o compartimento, é um castelo, é o seu castelo interior, né? Que ela chama de diamante. Então, se eu deixei alguma coisa faltando aqui, explicando nesse primeiro parágrafo, uma coisa confusa, aí eu volto no outro vídeo falando sobre isso. E eu não pretendo lançar um vídeo por dia, porque muita coisa, né? Muita coisa tem que absorver. Então eu quero que vocês também leiam aí, né? Se tiver alguma dúvida, vocês deixam no comentário. Se vocês entenderam uma coisa totalmente diferente de mim, eu quero também saber o que vocês entenderam, para a gente poder dialogar aqui, entrar num consenso, certo? E é isso aí, galera. Então é nóis aí. Já destrinchamos o primeiro parágrafo aí.
Próximo vídeo eu acredito que eu vou fazer do 5º parágrafo, mas vocês leem o 2º, o 3º, o 4º, alguma dúvida vocês deixam aqui, que o 5º ela começa a adentrar mesmo ali na alma, né? Ela chama de primeira morada. É nóis, beleza, galera? Falou, fui.